aquele exemplo que eu dei há bocado da máquina de escrever é a mesma coisa. Isto vai ter um impacto brutal num conjunto de competências. Pessoas que sabiam escrever deixam de se distinguir das pessoas que não sabiam escrever, que davam erros, ou que Certo. não sabiam raciocinar, ou que não estavam bem informadas. Uhum. Agora, quer um, quer outro, fazem a mesma boa figura. Ok. E, portanto, aquela competência perdeu-se. De certo modo, é uma ameaça para todos os produtores de conteúdos, para quem escrevia uma nota de imprensa, ou para quem fazia post, ou quem escrevia um livro, ou quem escreve conteúdos para páginas web. Portanto, é uma ameaça para todas essas pessoas. Porquê é que tem aqui um potencial? Bom, em primeiro lugar, é muito diferente um texto, já agora, é muito diferente um texto de um avião, não é? Certo, exato, Escrever um sim, sim. texto ou pilotar um avião são atividades muito diferentes. O nível de tolerância a erros de um texto Sim, é total, quer dizer, não faz. Um texto só por si poucos estragos consegue fazer. certo. O mesmo já agora se aplica ao desenvolvimento de software e à produção de software, não é? Na produção eu posso falhar e o GPT de vez em quando falha em alguma palavra, tem ali alguma concordância verbal que falha. Isso acontece pouco, mas acontece, mas não vem daí nenhum mal ao mundo. Uhum. Mas se num sistema de 20 milhões de linhas de código eu trocar um maior por um menor, já sou capaz de, só com isso, tornar a solução que criei completamente, completamente inútil. E isso não acontece num texto. Portanto, um texto, esta elaboração de textos é algo onde a inteligência artificial que nós conhecemos hoje consegue produzir bons resultados. E consegue tornar-nos em super-humanos por uma questão muito simples, porque desde que as pessoas saibam duas coisas, uma que é colocar boas perguntas, e não é para todos, colocar boas questões, e o João Pedro, como é um entrevistador aqui, Amador, amador. nato, sabe isso, não é para todos, tem a sua ciência, requer preparação, requer um conjunto de referências que nos levam a colocar as questões de uma forma correta, mas se nós colocarmos as questões de uma forma correta, primeira condição, e se depois tivermos a capacidade de avaliar as respostas também de acordo com referenciais que dominamos, não é? eh, nós conseguimos ver o nosso trabalho de produção de conteúdos aumentar a produtividade em centenas ou milhares de vezes. Uma coisa que nos demoraria um dia ou dois para escrever, escreve o GPT em 2 minutos. Uhum. E nós até nos divertimos enquanto ele vai lá escrevendo devagarinho cada um dos textos. Portanto, claramente é uma utilização espetacular para o GPT, que é um motor que tem sido aplicado a outras áreas, nomeadamente a um companheiro na programação de software. Aí já é uma situação completamente diferente. Aí o GPT já não serve absolutamente para nada. Depois Ok. posso explicar porquê. Sim, claro que sim. E isso tem alguma ligação, e voltando àquele tema de um dos vossos primeiros projetos, que eu creio que ainda se mantém, não é? Ao dia de hoje, embora com muita evolução, não é? Que é o tal, que é o gênio, não é? Sim. Ou seja, e vai um bocadinho ao encontro disto, de certa forma, e qual é que foi, creio que isto foi criado logo nos inícios da empresa, não é? Ou numa altura recente ainda da empresa, como é que... 2 anos depois foi a gota d'água, portanto, aquela pressão que nos levou a dizer, epá, andamos aqui a fazer coisas à mão, que já um sul-africano que faz parcialmente à máquina, epá, então não pode ser, nós temos que ultrapassar aqui o sul-africano. E foi nesse dia que nasceu a
a ideia do gênio. E, portanto, 2 anos depois da empresa ter sido iniciada, nós criámos esta lógica de gerar software. O gênio, como sabemos, é a palavra que funciona igualmente para génios como Beethoven, ou Da Vinci, ou Einstein, e para o gênio da lâmpada, do Aladdin, não é? Portanto, nós vemos aqui um misto das duas funções. Desde que nós saibamos explicar aquilo que queremos, portanto, na prática, no gênio, desde que nós consigamos modelar a solução que queremos obter, nós conseguimos ter o resultado que descrevemos, dado automaticamente pelo gênio. E conseguimos isso para uma grande variedade de soluções que cobrem todas as atividades de uma empresa ou de uma organização, desde o seu core, desde aquilo que é o núcleo da sua produção ou da sua prestação de serviços, até à sua gestão estratégica, mas passando por recursos humanos, ou por gestão financeira, ou por gestão dos ativos, a gestão do aprovisionamento, ou compliance, ou auditorias, ou gestão do risco, ou da qualidade. Qualquer área de trabalho de uma empresa é aquilo que o gênio nos permite qualquer área, para qualquer área nós conseguimos que o gênio nos proporcione ferramentas úteis de gestão, competitivas, que conseguem estar no mercado lado a lado com grandes marcas, sempre com uma organização, portanto, com uma experiência de utilização moderna e similar, portanto, entre todas as soluções que nós criamos, e usando constantemente as últimas tecnologias disponíveis, portanto, o último stack tecnológico, a última composição de tecnologias que é mais usada em todo o desenvolvimento de software. Certo. Passando agora para uma questão mais organizacional do que técnica, saltando aqui um bocadinho da perspectiva da organização, como é que uma tecnológica nacional, não é? Com 30 anos de existência, com mais de 30 anos de existência, mantém a sua longevidade numa altura em que imagino, e daquilo que é a minha percepção, e se eu estiver a dizer alguma asneira, por favor, corrija-me, a dominância das grandes tecnológicas é cada vez maior, não é? Também existem mais oportunidades, é certo, mas como é que uma empresa tecnológica mantém esta longevidade, consegue manter-se competitiva no mercado com este tipo de soluções diferenciadoras, ainda mais, e aqui até faço um parênteses, porque ainda há dias foi conhecido um processo de insolvência de uma outra tecnológica portuguesa, também um clássico, que é a Compta, e que... Não sabia. Sim, é algo recente, houve um processo de insolvência, não sei exatamente ainda os detalhes, mas lembrei-me automaticamente quando li essa notícia, estava a fazer exatamente essa reflexão. Ou seja, porque é que eu acho que é mais fácil perceber o porque é que isto poderá acontecer, porque é que poderá acontecer algo similar ao que aconteceu neste caso da Compta, ou seja, qual é o segredo, no fundo, no papel inverso, qual é que é o segredo, no vosso caso, para se conseguirem manter, mesmo nesta avalanche tecnológica e havendo naturalmente, como existe sempre, quando há o desenvolvimento do mercado, alguma canibalização das grandes empresas tecnológicas, como é que vocês se conseguem manter no vosso caminho, a crescer, a inovar? Não sei se eventualmente a própria questão da inovação pode estar na resposta, não é? Ou na gênese da resposta. Pois eu, quando estava a focar sobretudo a sua questão
no manter, eu estava aqui a preparar para dizer, o nosso objetivo não é mantermos coisa nenhuma. O nosso objetivo é crescer, o nosso objetivo é inovar, o nosso objetivo é continuamente melhorar, superar-nos todos os dias. Pronto. Certo. E é isso é que é, na realidade, ter sucesso. Não é o manter, não é o defender uma posição, não, é constantemente, todos os dias, fazer melhor do que fazíamos no dia anterior. E isso consegue-se porque em torno desta plataforma nós criámos um processo de melhoria contínua muito acelerado. Em primeiro lugar, aquilo que o Gênio, deixe-me explicar aqui um bocadinho o que é o Gênio. O Gênio usa padrões, usa modelos e usa inferência e inteligência artificial para produzir software. O que quer dizer que nós começamos por identificar o que é que existe de comum entre todos os sistemas de informação. Há algumas coisas que é fácil perceber que existem em todos os sistemas de informação. Todos os sistemas de informação têm uma estrutura de dados, todos os sistemas de informação têm interfaces, todos os sistemas de informação têm processos de negócio, e todos os sistemas de informação têm regras de negócio. Portanto, pelo menos estas 4 coisas, e depois haverá outras, a segurança, os indicadores, pronto, haverá uma série de outras, mas estas 4 dão-nos um exemplo do que são padrões, ou de onde é que nós podemos encontrar padrões. As interfaces, por exemplo, uma lista é um padrão, não é? Nós podemos focar uma parte da empresa na identificação de novos padrões. A lista foi uma das primeiras que nós identificámos, mas um calendário é outro padrão. Padrões de interface são relativamente fáceis de explicar aqui, mas há muitos outros padrões que têm a ver, por exemplo, com as regras de negócio, já são mais complicados. Quando é que se faz qualquer coisa? Um trigger é um padrão um pouco mais estranho. Portanto, se nós conseguirmos manter uma investigação e uma inovação constante que vai acrescentando padrões ao processo de modelação e ao processo de geração automática, conseguimos manter essa distância em relação à concorrência. Conseguimos ser competitivos, conseguimos fazer mais depressa, mais barato, com mais satisfação dos clientes e dos utilizadores, e é daí que depende, desta capacidade que depende a nossa inovação interna e a nossa posição no mercado. Ok. Onde é que nós podemos encontrar as vossas soluções de uma forma generalizada? Onde é que está a vossa tecnologia? Não é? Onde é que se pode encontrar a vossa tecnologia? Está espalhada por que mercados? Não estou a pensar na geografia, mas também é uma questão. Em que geografias? E também em que tipos quem são os consumidores, no fundo, da vossa tecnologia? Normalmente os consumidores das nossas tecnologia, quer ao nível da plataforma propriamente dita Gênio, quer ao nível das soluções que são criadas em Gênio, estão nas grandes empresas, nos governos e nas instituições multilaterais ou supranacionais, como o Banco Mundial, as agências das Nações Unidas, os bancos regionais de desenvolvimento, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Asiático ou Banco Africano de Desenvolvimento, por exemplo. E são esses que repartem, de alguma forma, as nossas soluções estão repartidas por estes 3 mercados de grandes empresas. Não quer dizer que a gente não trabalhe, ou de grandes organizações, não quer dizer que a gente não trabalhe também com pequenas e médias empresas, mas só o fazemos quando essas empresas usam o digital como o core da sua valência, como a sua vantagem competitiva. Quando assentam tudo o que fazem no sistema de informação. Se apenas usam o software para pagar salários, para fazer a contabilidade e para apresentar as declarações aos impostos, isso não é uma vantagem competitiva
não é algo que seja particularmente importante para nós. Se, pelo contrário, todos os seus processos de negócio estão dentro portanto, estão dentro do digital, da forma como se apresenta ao mercado, aí sim, aí claramente também são potencialmente nossos clientes. Em termos de geografia, estamos um pouco por todo o mundo. Vamos temos projetos desde El Salvador, julgo eu, que é o mais a leste, mais a oeste, até Timor-Leste, e até já alguns projetos na Nova Zelândia. Portanto, andamos de um lado ao outro do mundo, com projetos, parceiros e até escritórios em vários continentes. Portanto. Certo. Ou seja, também é um dos, provavelmente é uma das, responde também em parte à minha questão de há pouco, também será um dos segredos da longevidade do negócio, não é? Será também essa dispersão geográfica, ou seja, o facto de serem uma multinacional, o facto de serem uma multinacional e dispersar, terem também, no fundo, o risco disperso, não é? Trabalhar com diferentes mercados, em vários mercados, e imagino que isso também possa ajudar no próprio processo, como aliás acontece se calhar na maior parte dos casos de empresas multinacionais. Acaba também por vos ajudar a desenvolver, não é? E a crescer, e como dizia há pouco, não vos interessa manter, não é? Interessa-vos crescer, interessa-vos acompanhar no fundo esta, não sei se podemos chamar onda tecnológica, mas a verdade é que eu acho que mais do que nunca, e amanhã este será ainda mais válido, depois da amanhã e para a semana e daqui a um ano provavelmente continuará válido. Cada vez mais há oportunidades tecnológicas, ou na área da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, uma vez que há cada vez mais necessidades, não há muita coisa a transitar para o digital, né? Já temos muita da nossa vida no digital, seja do ponto de vista pessoal, do ponto de vista empresarial, institucional, mas ainda há algumas tarefas que ainda estão em vias de digitalização, ou irão ser digitalizadas, ou no limite, como falávamos há pouco do chat de inteligência artificial, já dentro do próprio digital há caminho a percorrer, não é? É cada vez mais essa a situação. Pronto, isso há 30 anos era isso, era informatizar, era a palavra de ordem, era passar do papel para o digital. Atualmente não, é passar de um digital de primeira ou segunda vaga para um digital de terceira ou quarta vaga. Há coisas que mudaram completamente. O que mudou extraordinariamente foi a lógica, foi o time to market, e nisso eu gosto de pensar que nós não apenas acompanhamos, mas lideramos. Portanto, nós lideramos e é interessante, apesar de sermos uma empresa presente em muitos lugares do mundo, nós continuamos, sobretudo, a ser uma tecnológica portuguesa, de base portuguesa, e, portanto, é muito interessante ver a engenharia portuguesa a liderar este processo, e nem somos só nós na QuidGest, mas a perspectiva já é passar para níveis mais avançados do digital, como estava a dizer. O primeiro é reduzir o time to market, desde que se tem uma ideia até que se consegue colocá-la em produção, e o segundo é a capacidade de atualização permanente das ferramentas digitais. E isto é completamente diferente daquilo que as primeiras vagas da digitalização conseguiam oferecer. Uma coisa que nós fazemos são sistemas integrados de gestão das empresas, os vulgares ERPs das empresas ou das entidades públicas. E isto eram sistemas que evoluíam por ondas. Portanto, instalávamos hoje uma versão, daqui a 6 ou 7 anos passávamos para a versão seguinte, e passados 6 ou 7 anos passávamos para outra versão. Nós neste momento temos uma frequência comum de uma semana, um mês de introdução de tudo o que são as alterações que entretanto foram construídas, e disponibilização ao cliente ao fim de ciclos assim mesmo curtos. E cada vez mais as empresas se percebem de que é essa a sua grande vantagem competitiva, porque se vão adequando àquilo que são as condições de mercado, àquilo que são as possibilidades, portanto, as oportunidades que surgem no mercado,
e fazê-lo de uma forma ágil, que é um termo muito gasto, mas que continua a ter valor, fazê-lo de forma não, nem sequer ágil, hiper ágil, é uma excelente vantagem competitiva. Certo. Para fechar, queria fazer uma questão que é, no fundo, qual é a sua visão ou perspectiva daquilo que vai ser, o que será, continuará a ser o desenvolvimento tecnológico, sobretudo visto à luz de uma empresa, de uma tecnológica portuguesa. Ou seja, conseguiremos manter e continuar a ter a engenharia tecnológica de base portuguesa, altamente competitiva, e aqui vou usar um bocadinho daquilo que já fomos falando ao longo da conversa. Por um lado, com a canabilização das grandes empresas, não é? Que é uma estratégia de crescimento por aquisição, etc. E, portanto, e quem está no mercado está sempre exposto a este avanço, e sabemos que empresas altamente tecnológicas, estou aqui a pensar de forma genérica numa Google, uma Meta, ou mesmo numa SAP, ou algo do género, são empresas, algumas delas altamente alavancadas, não, o oposto, ou seja, com capital, com uma disponibilidade de capital tremenda, sem qualquer tipo de alavancagem financeira, ou seja, sem financiamento em alguns dos casos, portanto, com imenso dinheiro para investir em diferentes frentes. E, portanto, a minha questão é como numa perspectiva, portanto, perspectivando o futuro, como é que vocês se continuarão a crescer, mantendo o vosso ADN, ao lado de algumas destas empresas, nem todas são vossas concorrentes naturalmente, mas uma parte serão, não é? Há pouco falei na SAP, seguramente que existem soluções que no terreno podem ser concorrenciais. E como é que será através da inovação, que papel terá a inovação, quais são os caminhos ou quais são os temas quentes, entre aspas, que vocês perspectivam na vossa área de negócio para os próximos anos, ou seja, quais são os projetos que pode mencionar, naturalmente, que estão em desenvolvimento um bocadinho nesta lógica que dizia há pouco, ou seja, o nosso time to market tem que ser rápido, as nossas ideias têm que ser rapidamente concretizáveis, e, portanto, quais são essas ideias para o futuro? Como é que, numa perspectiva, não sei, de médio longo prazo, 5, 10 anos, vê que o Easyjet no mercado? Porque quem já tem mais de 30 anos também seguramente irá, ainda por cima no setor onde estão, irá chegar aos 40 ou aos 50. Como é que perspectiva a empresa para esses anos? Bom, em primeiro lugar, eu julgo que qualquer empresa tecnológica que se preze não precisa de ser alavancada. Eu até vejo com alguma dúvida se é eficaz injetar muito dinheiro em startups de base tecnológica, porque tipicamente são um sorvedouro de dinheiro e não apresentam resultados ao nível do investimento que se faz nelas. Portanto, tenho algum medo disso. E, portanto, tipicamente não, nem quero imaginar uma situação para a Quigest semelhante a uma empresa muito alavancada por capitais externos, e não precisamos, portanto, nós também não precisamos, nunca precisamos de recorrer a crédito. A única relação que temos com o setor bancário é de nos emitir as garantias que suportam os concursos públicos, os maiores concursos públicos a que concorremos, que normalmente estão associados a uma caução, a uma garantia, portanto, pensamos que não é por aí, não é por falta de dinheiro, porque dinheiro existirá sempre se a nossa vantagem competitiva é real. Portanto, alguns desses, algumas das empresas globais que mencionou portanto, são concorrência nossa, outras não, portanto, outras estão num domínio
que é o da tecnologia genérica, onde no final vão ficar 2, 3 grandes concorrentes e, portanto, com esses 2 ou 3 concorrentes dificilmente vamos competir. E eu costumo distinguir entre as tecnologias genéricas, que são aquelas em que a diferenciação não é útil, sei lá, o fornecimento de serviços cloud, sistemas operativos, os sistemas de gestão de base de dados, os chats, tudo isso fica no final com 3 ou 4 empresas à escala global. E distingue essas tecnologias genéricas das tecnologias que são efetivamente uma fonte de vantagem competitiva em que a diferenciação é relevante. E aí já estão os ERPs. Portanto, nós escolhemos um ERP que é igual a todos os outros na minha concorrência, não me dá certamente uma vantagem competitiva. Se eu tiver alguma coisa que consiga desenvolver e que a minha concorrência não consegue desenvolver, aí sim tenho potencialmente uma vantagem competitiva, um diferenciador relevante para o mercado. E há imensas maneiras de o fazer, trabalhando ao nível dos fornecedores, das cadeias de valor, trabalhando nos mercados e nos clientes, trabalhando com satisfação, trabalhando com a produtividade interna. Portanto, há muitíssimas maneiras de fazer um sistema de informação ser uma vantagem competitiva para uma organização. Dito isto, quando nós perspectivamos a médio e longo prazo o mercado, nós encontramos 2 tendências. Por um lado, a tendência do desenvolvimento à medida, que neste momento é muito suportado por plataformas low-code, por exemplo, e por outro lado, o fornecimento de packages, que é muito alavancado pelas marcas globais, como a SAP, que há pouco referiu, e outras. Portanto, tem a sua solução e basicamente são soluções que percebem que, como bem de informação, o software custa muito a desenvolver a primeira, o original, mas depois a cópia é muito barata. E, portanto, não se preocupam propriamente com diferenciar, preocupam-se com distribuir o maior número de vezes a solução que elaboram. Estas duas vias parecem-me erradas, parecem-nos erradas, isto é, o low-code porque não reaproveita, porque acaba por ter que fazer a partir do zero sempre, em qualquer situação. E se há coisas que efetivamente têm que ser feitas especificamente para uma organização, há muitas delas que decorrem de uma legislação, de uma conformidade com o regulador, portanto, de uma obrigação comum, genérica, e, portanto, estar a fazer sempre a mesma coisa não é útil. Imagine que se cria um sistema de gestão de recursos humanos em low-code, que não é muito comum, mas havendo uma alteração num imposto qualquer que se aplica a toda a gente, nós teríamos que ir a cada uma daquelas soluções e fazer as alterações decorrentes desse processo. E, por outro lado, temos os sistemas tradicionais monolíticos. A questão de ser monolítico é importante, porque uma coisa monolítica é uma coisa pesada, que raramente se consegue mexer, que é muito difícil de implementar. Portanto, estas 2 tendências parecem-nos erradas, e aquilo que nós estamos a fornecer ao mercado é uma convergência entre as duas. Por um lado, um portfólio de produtos já testados, maduros, muito alargado. Por outro lado, a capacidade de, dentro desses produtos, fazer os desenvolvimentos ou acrescentar novos módulos que permitem construir uma solução equilibrada que se adequa exatamente ao que a organização pretende. Certo. Este é o grande desafio, é substituir o monolítico pelo composable, pelo compósito, pela componente, de forma a que não se bate mais código, compõe-se, arranja-se uma solução, e por outro lado ter cada vez mais inteligência artificial na base do desenvolvimento de software, inferindo cada vez mais coisas
garantindo que a produtividade dos utilizadores é muito superior àquela que atualmente ainda é a norma do mercado. E é baixíssima, é baixíssima. Só para lhe dar aqui uma ideia, um programador típico bate 3 caracteres por segundo se for muitíssimo rápido, se não pensar sequer, se o conhecimento do código estiver ao nível da ponta dos dedos. 3 caracteres por segundo. Um computador consegue escrever 1.800.000 caracteres por segundo, na boa, sem problemas, de código tão legível quanto o outro. Portanto, são 600.000 vezes, ou uma coisa assim, mais rápido. Isto é completamente disruptivo, é algo onde a inteligência artificial é tão visível quanto no GPT-7 de que falámos anteriormente, e é por isso que a nossa grande aposta é, tal como o GPT-7, no Generative AI, portanto, que é o subconjunto dentro da inteligência artificial que dá resposta não apenas a questões dicotómicas, sim, não, vir à direita ou vir à esquerda, é um gato ou é um cão. Portanto, isso é o tipo de problemas de inteligência artificial no domínio do machine learning que nós temos visto mais frequentemente serem resolvidos por inteligência artificial. E depois há a inteligência artificial generativa, não sei se há assim uma tradução direta para o termo, que se preocupa em criar conteúdos, em criar guiões para filmes e em criar software. Coisas que não têm uma resposta sim, não, mas têm como resposta alguns milhões de linhas de código. E essa parece-me que é a tendência para o futuro, e é nessa tendência que nós apostamos na QuickGest. Certo. Bem, João Paulo, agradeço imenso a sua disponibilidade, partilha de conhecimento. Para mim foi uma conversa muito interessante. Tivemos aqui, fizemos desde uma viagem histórica dos tempos do computador sem internet até a uma visão futura daquilo que poderão ser as limitações de uma tecnologia que é uma das tecnologias quentes dos últimos anos e do momento, que é a inteligência artificial. Portanto, acho, pelo menos para mim foi, espero que também para que, estou certo, para quem nos ouve também será uma conversa muito enriquecedora. E mais uma vez agradeço a sua disponibilidade e desejo naturalmente também o melhor para a QuickGest e que venham mais 30 anos seguidos destes 30. Muito obrigado, João Pedro. Peço desculpa por uma desorganização de que sou totalmente responsável em relação a algumas respostas. Na verdade, nós fomos aqui de um extremo ao outro em termos de temas, mas estarei sempre disponível para desenvolver algum tema mais específico que o João Claro, sim, ou os sim. nossos Bem, ouvintes queiram. Desculpe interromper, desde logo dizer que, por um lado, a intenção é um bocadinho, portanto, a intenção, as conversas é ser um bocadinho fora da caixa, fora do script, e, portanto, acho que quanto a isso estamos, foi muito interessante a conversa, portanto, não foi o fator limitador. Ainda assim, reforço que quem tiver se alguém que nos ouvir tiver alguma questão, que queira colocar, sobretudo ao João Paulo, o poderá fazer através das nossas redes sociais, através do YouTube, e claro, aproveito também o momento para dizer a quem nos ouve, aos nossos ouvintes, que partilhem esta e outras conversas com os seus amigos, os seus familiares, ainda mais nesta altura, que é uma altura em que as pessoas conversam mais, estão mais próximas. E portanto é sempre interessante para nos conseguir levar, ter um efeito multiplicador e portanto conseguir nos levar até cada vez mais pessoas. Portanto, quanto a isso, acho que foi, apesar de termos de tocarmos aqui em vários pontos, também um bocadinho o objetivo deste tipo de conversa é não seguir demasiado uma linha que já pode ser ouvida noutros canais ou noutras
ou noutras fontes de informação. Aqui é um bocadinho esta informalidade também que nos caracteriza, portanto, acho que correu correu de forma perfeita e espero que quem nos ouça tenha a mesma percepção e que gostem de mais este episódio. Muito obrigado, João Pedro. Parabéns pela iniciativa e até Obrigado. breve. Obrigado. Até breve. Obrigado.